A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Cada vez que eu venho aqui, parece que faz tanto tempo que eu não venho, né? Porque a gente fica com saudades. E agora com essa história dessa pandemia aí, deixou nós um pouquinho afastados. Mas afastados só de corpo presente, né? Mas no Espírito nós estamos juntos para a glória do Senhor. Já foi lido aqui, né, irmãos? Mas eu gostaria de ler novamente a passagem, né? E que os irmãos possam acompanhar, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o 7, amém? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Louvado seja Deus, irmãos, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Cordeiro de Deus. Quando o presbítero ele me passou esse tema, eu pensei assim, este tema abrange todos nós, irmãos, todos nós. Querendo ou não nós entendermos, porque às vezes nós falamos, mas eu estou na igreja, eu estou, né, fazendo tudo certinho, mas este tema abrange as nossas vidas. Eu estava até pensando neste louvor que a Léa acabou de louvar, nós louvamos juntos, né? E depois vou pedir, Léa, no final, para você louvar novamente esse louvor. Porque nós, muitas vezes, nós queremos crescer, né? E aí nós nos afastamos um pouquinho. E este tema, ele vem trazer para nós um avivamento. E não tem avivamento se não for na palavra do Senhor. Não tem avivamento se não for com a presença do Senhor. Não tem avivamento se nós não estivermos mais perto do Senhor. Então, a palavra do Senhor é esta palavra que vem falar conosco nesta noite. Amém? Então, eu estava meditando nesta passagem, eu tive uma curiosidade, né? Porque eu falei, né? O Senhor falando com essa igreja, tudo isso, falando, observando tudo que eles fazem, né? E às vezes, irmãos, para as nossas vidas, parece que se nós fizermos alguma coisa, 1, 2, 3, nós estamos bem. Mas nós precisamos buscar o Senhor, porque às vezes o Senhor tem alguma coisa que Ele requer de nós, né? Então eu fui dar uma olhadinha como foi no começo, porque eu falei, se né, Deus está requerendo isso desta igreja, como será que foi no início, né? E aí nós podemos ver que no início eles também faziam tudo isso que está escrito aqui. Eles começaram assim. A igreja de Éfeso, eles eram uma cidade muito rica, né, e importante lá. No meio dessa cidade é que nasceu a igreja, né, de Éfeso. Era uma igreja, um lugar muito idólatra, mas algo me chamou a atenção. Eu estava lendo uns estudos lá e estava falando assim, que os judeus que estavam naquele lugar, eles tinham oportunidade, eles tinham liberdade para eles fazerem o que Deus queria. Eles tinham a liberdade de servir a Deus, eles tinham a liberdade de seguir as práticas judaicas, né? Então, a gente não pode falar que eles foram obrigados, né, a sair fora, mas eles tinham essa liberdade. E eu fiquei nessa curiosidade e fui
verificar. E aí diz lá que eles eram fiéis, né, exemplares mesmo, quanto aos mandamentos do Senhor, né? E tudo conforme o que está aqui, irmãos, o que me chamou muito a atenção que está falando aqui, olha, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste, irmãos. Quanta coisa boa essa igreja praticava ali. O Senhor estava observando todas essas coisas boas que eles faziam. E aí eu fiquei pensando assim, olha, nós mesmo estando fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, o Senhor, Ele está no nosso meio, irmãos. O Senhor está, porque aqui está falando que Ele tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, Ele tem a direção, né, dos pastores, dos ministros, dos dirigentes de congregação, dos pregadores de palavra, onde estiver, o Senhor tem o controle. E aqui fala que Ele anda no meio dos 7 castiçais, que são a igreja. Então, irmãos, o Senhor, Ele está no nosso meio. Ele está aqui. Mesmo nós sendo imperfeitos, o Senhor está aqui. Mas sabe por quê? Porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos exortar. E às vezes, quando se vem uma palavra assim, né, que é meio difícil, a gente fala, lá vem aquele irmão, aquela irmã de exortação. E quando, na verdade, a palavra exortar não é para, né, é para ajudar, animar. A palavra exortação, ela vem animar, nos animar a ser melhor, nos animar a obedecer ao Senhor, nos animar a nos levantar, nos animar a temer mais ao Senhor. E nós vemos que esta igreja de Éfeso, eles faziam tudo isso, mas o Senhor tinha algo contra eles, que era a questão do primeiro amor. E normalmente, irmãos, quando a gente fala em primeiro amor, você fala assim, puxa, logo que eu aceitei, né, ao Senhor, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, a gente coloca em questão de fazer, né, de talvez você querer falar para um e para outro. E muitas vezes não é só isso. E é isso que Deus, Ele falou comigo dentro desta palavra. Assim, falou comigo umas coisas que nós vivemos no dia a dia. Porque a gente começa a vir para a igreja, a gente participa dos cultos, a gente vem na escola bíblica, a gente faz o que tem que fazer. E quando menos se espera, nós sentimos Deus falando conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não nos apercebemos que nós estamos fazendo automaticamente as coisas. Nós fazemos tantas coisas, nós vamos e voltamos, e nós não nos apercebemos que nós estamos automático. Eu vou e volto, eu participo do culto, e muitas das vezes eu fico no meu canto, eu nem glorifico ao Senhor, né? Eu me esqueço de tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por mim, e eu acho que eu estou aqui, porque se eu não vier, talvez, o pastor, ele vai falar, puxa, o irmão não veio, a irmã não veio. Não, irmãos, nós precisamos retornar ao primeiro amor. Este primeiro amor é quando nós fazíamos as coisas para Deus por amor. É este o primeiro amor, quando nós fazíamos por amor ao grande sacrifício do Senhor. E aí a palavra do Senhor, ela vem falando aqui, olha, eu tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o seu primeiro amor. E aí, irmãos, vem aqui uma proposta de Jesus para as nossas vidas. É o arrependimento. Esta é uma proposta que o Senhor, Ele coloca para mim e para você. E tem uma coisa que quando a gente vai indo, quando a gente menos espera, se não tomar cuidado, nós estamos caindo ali. Porque fala que você tem que olhar aonde que você caiu. Aí você vai
fazer uma autoanálise. Não tem no final do ano, aí no começo do ano, faz aquela retrospectiva lá de tudo que aconteceu? Nós precisamos fazer essa retrospectiva das nossas vidas para ver aonde é que nós deixamos de fazer as coisas para o Senhor por amor. Nós precisamos fazer isso. E talvez você possa falar, irmão, mas como que eu vou saber isso? Quando nós estamos fazendo as coisas e achando que é pesado. É muita coisa. Tudo eu, Leia, que faço. Só eu. Por que não fala para o outro? Por que não fala para o outro? Por que tem que ser só eu? Começa a ficar pesado. Quando começa a ficar pesado, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós estamos nos distanciando, nós estamos perdendo este amor, nós não estamos mais querendo fazer por amor, nós já queremos fazer porque precisamos fazer, porque somos obrigados a fazer. Afinal das contas, eu tenho um cargo, afinal das contas, né? Eu tenho uma responsabilidade lá, então eu tenho que fazer, eu não posso faltar, eu não posso deixar de ir, eu não posso e eu não posso. Mas nós olhamos para dentro de nós, irmãos, e precisamos olhar quando é que nós deixamos de fazer por amor. Quando é que nós deixamos de fazer por amor? Existia lá naquela igreja uma motivação quando eles começaram. Então, tudo aquilo que eles continuam fazendo hoje, qual era a motivação naquele tempo? Naquele tempo, a motivação era o amor por Jesus. E hoje, a motivação já está sendo a religiosidade. Aí nós observamos os mandamentos, nós queremos apontar A, B ou C, porque não está fazendo correto, e nós nos esquecemos que nós precisamos voltar a este amor. Olhar para a cruz do Calvário. Irmãos, eu costumo dizer que quando estiver doendo, quando as coisas estiverem muito difíceis, olha para a cruz do Calvário, olha para lá, porque se você olhar para a cruz do Calvário, você vai ver que Jesus sofreu muito, muito, muito além daquilo que nós passamos aqui. Não chegamos nem aos pés. Nós não chegamos nem aos pés dos apóstolos, que dirá de Jesus. Então, irmãos, quando tiver difícil e nós quisermos parar, sentar, essa semana nós estávamos conversando lá na igreja sobre isso, que há momentos na nossa vida que a nossa vontade é sentar um pouco, é parar um pouco, porque está tão difícil e nós queremos parar um pouco, mas é neste momento que nós precisamos olhar para a cruz do Calvário. É neste momento que nós precisamos falar, opa, não posso cair, eu preciso continuar fazendo, porque o Senhor, Ele me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro, irmãos. O Senhor amou você primeiro. Então, nós precisamos, né? E esta passagem é uma passagem maravilhosa, porque nós precisamos olhar para nós, porque às vezes nós estamos fazendo tanta coisa dentro da igreja, né, presbítero? A gente faz tanta coisa dentro da igreja e nós nos esquecemos de que tudo aquilo que nós fizemos, ou seja pouco, ou seja muito, precisa ser por amor. E sabe como é por amor? Com alegria. Você tem que fazer com alegria aquilo que o Senhor, Ele colocar para você fazer. Faça com alegria. Eu costumo dizer lá na igreja, vai limpar a igreja? Faça com alegria. Vai levar um copo de água. Eu fui numa igreja esses dias, né, que eu fui viajar, e eu vi uma coisa tão linda. Lá na sede também tem. Todos os irmãos fazem, mas é que tem uma pessoa que se destaca, né? De ir lá e levar um copo de água lá na frente, no púlpito. Com tanto amor, com tanto carinho, que você fala, pode ser quem estiver lá. Imediatamente a diaconisa vai lá, pega um copo de água e vem trazer. Mas você percebe o amor com que ela está levando aquele copo de água. Ela não está pegando um copo de água e levando lá porque ela é diaconisa e ela tem que fazer, não. Ela pega e ela leva com aquele amor, com aquele sorriso. E eu vi isso lá, quando eu fui viajar, nós fomos numa igreja lá, Assembleia de Deus, um moço que fica na porta, quanta alegria
no gesto daquele moço, de pegar um copo de água e levar para o pastor, lá no púlpito. É isso, meus irmãos, o amor, fazer por amor, fazer por amor. E quando o Senhor está falando aqui do arrependimento, que Ele está dando essa oportunidade de arrependimento, se nós vermos lá no Salmo 51, 17, que fala, né, sobre o coração contrito e quebrantado, né? É isso que o Senhor quer de nós, um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Nos arrependermos, né, daquilo que nós muitas vezes estamos murmurando, reclamando. Eu não estou falando para os irmãos, não, é para mim também, porque às vezes, né? Às vezes a gente se sente sobrecarregado. Mas quando nós nos sentimos sobrecarregados e achamos que é muita coisa, é porque nós já estamos um pouquinho distante do Senhor. Nós precisamos buscar mais. Porque quando nós buscarmos o Senhor, Ele renova as nossas forças, renova a nossa saúde, renova a nossa alegria. Ele renova tudo, irmãos. Renova a nossa mente, para que nós possamos nos lembrar de tudo o que o Senhor já fez por nós. Quando nós buscamos ao Senhor e nós voltamos a este primeiro amor, o Senhor renova todas as coisas. Às vezes você nem vai ser compreendido. Muitas vezes você não vai ser compreendido, né? Mas é porque você está buscando um pouquinho mais. Talvez a pessoa que não te compreende é porque ainda ele precisa buscar um pouquinho mais. Vai também compreender, porque vai caminhar junto com você. Vai fazer aquilo que o Senhor tem colocado com alegria, irmãos, com alegria. O que o Senhor colocou ao meu coração desta passagem foi isso. A questão de nós fazermos com amor. A questão de nós nos voltarmos e pensar, puxa, desde quando que eu não estou tendo mais alegria de fazer tal coisa? Desde quando eu estou fazendo de qualquer maneira? Desde quando eu estou fazendo relaxadamente? Eu vou ter que olhar para dentro de mim, buscar o Senhor, e Ele vai nos fazer lembrar. E Ele vai nos abençoar. Porque aqui está falando, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras, talvez, mas eu continuo fazendo tudo do mesmo jeito. Mas não é a quantidade, é o como, né? É como é. Então, que nós possamos, irmãos, a palavra do Senhor, eu gosto de falar que ela é muito simples. A palavra do Senhor não é complicada. Presbítero, é complicada a palavra do Senhor? A palavra não é, ela é simples, ela vem para nós, entra dentro de nós e faz um renovo, e fala conosco, e mostra para nós aonde que é que nós precisamos mudar, a todo instante, irmãos, e muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos espirituais e não queremos ouvir o que o Senhor está falando, mas o Senhor fala conosco, sabe por quê? Porque Ele está dizendo aqui que Ele tem o controle da igreja dEle. Ele tem o controle da igreja dEle, Ele sabe aonde nós falhamos, Ele sabe aonde você está fazendo certo, aonde eu estou fazendo certo, mas Ele sabe também aonde nós erramos, e Ele quer nos dar esta oportunidade de nos arrependermos, de deixarmos, né, de querer crescer e fazer como nós queremos e continuar, voltar a ser como criança. Porque a criança, ela sabe que ela é totalmente dependente do pai, da mãe. A criança confia, a criança começa a caminhar ali, dá os primeiros passinhos, vai ali titubeando, mas ela está confiante que o pai e a mãe estão ali para segurar se ela cair. E nós precisamos ter essa confiança no nosso Pai, que Ele está em todo instante também, com as mãos estendidas, porque se nós cairmos, Ele está lá para nos levantar, irmãos. Mas nós precisamos confiar no Senhor, confiar no nosso Pai, confiar naquele que nos criou. E nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes dEle. Às vezes, sabe por que nós queremos crescer? Porque nós achamos que já sabemos fazer. Eu comecei e eu não sabia nada. Mas hoje eu já sei.
Hoje eu sei cantar, hoje eu sei pregar, hoje eu canto bonito, eu prego bonito, hoje eu faço palestra, hoje eu faço... Aí eu esqueço que eu estou fazendo porque o Senhor está me capacitando. Eu estou fazendo porque o Senhor está me dando vida. Eu estou fazendo porque é o Senhor que está me dando graça. Eu estou fazendo porque é Ele que está me direcionando. Nós nunca podemos esquecer, irmãos, a total dependência do nosso Deus. Total dependência. Em todas as áreas, né? Eu gosto muito de falar porque às vezes as pessoas falam, você não pode espiritualizar todas as coisas. Irmãos, mas se nós somos totalmente dependentes de Deus, nós precisamos espiritualizar todas as coisas, sim. Olha, eu preciso de um emprego. Eu tenho que orar ao Senhor, pedir para o Senhor abrir aquela porta de emprego, direcionar meu currículo, né, e tudo mais, me direcionar lá no dia da entrevista. Eu tenho que pedir para o Senhor. E aí, querendo ou não, eu estou espiritualizando. Eu vou ter que fazer lá, né, o que eu preciso fazer, mas eu preciso buscar do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Olha, eu vou falar para os irmãos algo. O Senhor colocou esse menino bonito aí no meu caminho. Ele fala que ele tropeçou no meu calcanhar, né? E o negócio foi muito difícil, irmão, muito difícil. Porque era a última coisa que eu queria para a minha vida. Era casar de novo. E eu falei assim, agora eu não quero mais saber de casar, eu vou viver para o Senhor, vou fazer a obra, vou. Mas aconteceu algo que eu falei, Senhor, o Senhor não vai fazer o que eu não quero. Eu não quero. Veio uma profeta falando, e eu falei, não, irmã, isso não. Eu quase que falei para ela, isso não é de Deus. Mas eu não falei, né? Eu falei, não, Deus não vai fazer o que eu não quero. Eu falei para ela. E aí, quando eu fui contar para ela a novidade, ela riu de mim, né? Falou, né? Não vai fazer o que você não quer. Você não tem que querer, não. Aí, aquilo que eu falo sempre, que o servo não tem querer, não. Quando o Senhor coloca alguma coisa, nós não temos querer, não. Se é a vontade do Senhor, nós temos somente que obedecer. E eu fiz igual o Gideão lá, viu? Se o Senhor, se for, então vai acontecer isso aqui. Aí eu acabava de falar, daqui a pouco estava acontecendo. E eu, de novo, pedia para o Senhor, e de novo. Até que eu falei, bom, então, Senhor, se é da tua vontade, seja feita a tua vontade. É alguém para fazer a obra comigo, caminhar comigo, continuar a caminhada, né? Nós vamos lá, obedecer. E eu louvo a Deus, irmãos, louvo a Deus, agradeço a Deus, né? Que está sendo muito bom, né, além do que eu pensava, imaginava, e Deus tem nos abençoado, né, tem estado conosco, nós oramos juntos, vamos para a igreja junto. Hoje vim aqui, hoje ele veio comigo, eu sempre venho só, não venho só porque Deus está comigo, mas assim, Deus, eu costumo dizer, agora estou falando que eu estou vivendo o Efésios 3:20, né, aquilo que, muito além, o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Eu estou vivendo este momento, porque eu não pedi isso para o Senhor. Não busquei isso do Senhor. Só que o Senhor é que sabe da minha vida. Irmãos, nós não sabemos nem o que nós queremos. Porque uma hora eu quero uma coisa, e daqui a pouco eu não quero mais aquela coisa, eu quero outra, e quando eu conseguir aquela, aí eu vou querer outra. Nós não sabemos nem o que nós queremos, mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E o que nós precisamos fazer? Voltar ao primeiro amor. Compreender que o Senhor é que é o dono da nossa vida, é o Senhor que rege as nossas vidas em todos os sentidos e todas as áreas. Eu sempre deixei a minha vida na mão do Senhor, mas tinha uma área que eu não coloquei na mão do Senhor. Minha vida sentimental. Falei, eu estou bem assim. E pronto. Eu nunca coloquei essa área na mão do Senhor. E nós precisamos, porque o Senhor sabe
aquilo que nós precisamos, sabe, o dia de amanhã. Então, irmãos, nós precisamos nos colocar na total dependência dEle, em todas as áreas da nossa vida. E a gente vai aprendendo com o Senhor a cada dia. Eu estou aprendendo com o Senhor. A cada dia eu aprendo um pouquinho. Cada dia eu aprendo um pouquinho mais. E eu falei para o Senhor, quando eu li esta passagem aqui, eu falei, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo daquilo que eu tenho feito, que não está sendo o melhor para o Senhor. E eu quero fazer o melhor. Eu quero voltar a fazer o melhor. Aquilo que eu tenho deixado de fazer, eu quero voltar a fazer. Então, em primeiríssimo lugar, o Senhor falou comigo dentro desta passagem, irmãos, que não é o fazer, não é o muito fazer, não é a correria do dia a dia, mas é o nosso interior, o nosso coração, a nossa alegria para o Senhor. Amém? Esta palavra que o Senhor, Ele colocou ao meu coração, né? E a gente vê que essa igreja aqui, eles tinham um zelo, né? Um zelo maravilhoso pela doutrina, mas acontece que se nós não tivermos amor, não passa de prática religiosa, né? E o que nos faz diferentes nesta terra, sem dúvida alguma, é o amor exercitado, irmãos. O amor que Deus colocou nas nossas vidas, mas não fica só aqui. Nós precisamos exercitar esse amor. Nós precisamos trabalhar com amor. Nós precisamos amar o nosso irmão mais. Nós precisamos nos preocupar com o nosso irmão mais. Exercitar este amor. Às vezes nós preocupamos de dar uma cesta básica para o irmão. Está passando necessidade? Vamos ajudar com uma cesta básica. Mas às vezes não é uma cesta básica que o irmão precisa. Às vezes ele precisa de uma palavra sua. Às vezes precisa de um abraço seu. Precisa da sua atenção. Às vezes não é para você falar nada, mas é para ele ou ela falar e chorar no seu ombro. Então nós precisamos voltar a este primeiro amor. E fazer aquilo que o Senhor Ele tem colocado para nós, com todo amor e carinho. Amém, irmãos? Leia, vamos louvar esse hino, que nós possamos, irmãos. Eu quero convidar você, nesta noite, a aceitar essa proposta de Jesus, de arrependimento. Vá para a sua casa depois e fala, Senhor, aonde que eu caí? Me ajuda, me lembrar. E o Senhor vai ajudar. E você vai voltar a este primeiro amor. Amém, irmãos? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Quero ser como criança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor nos encontrou, Pai amado e Deus grande. Oh Deus, nos recebe novamente, Senhor amado. Meu Deus, de maravilha, Deus santo. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva o teu povo, desperta, Senhor, a tua igreja, levanta, Senhor amado, com poder e glória, aquele que está caído, meu Senhor, aquele que está distante de ti, ó Pai, porque só o Senhor tem poder, tem força, só o Senhor é que pode, Pai. Alcança, Senhor, a cada um neste momento, Senhor. Ó Deus, entra neste coração entristecido e traz alegria, Senhor. Traz ânimo, traz coragem, Senhor. Meu Deus, de maravilha, nós somos totalmente dependentes de ti, ó Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Oh Deus, renova a nossa fé, Senhor, nesta noite. Renova, 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 Senhor, as forças. Renova, Senhor amado, a tua igreja, Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso do céu. Nós não podemos, Senhor, viver longe de ti, ó Pai. Não podemos, Senhor. Deus maravilhoso, Deus santo. Oh Deus, obrigada, meu Deus, por esta noite, por esta oportunidade, Senhor, por este dia de vida, de paz, de saúde, de oportunidade de estar na tua casa, Senhor, ouvindo a tua voz, Senhor, ouvindo a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar à frente de cada um. Meu Deus, que os teus filhos quando entrar nos seus lares, ó Pai amado, ó Deus, entra na frente de cada um, derrubando, Senhor, todas as barreiras, Pai amado e Deus grande, toda contenda, meu Senhor amado, e toda a incredulidade, Senhor, entra na família de cada um, Senhor, ó Deus maravilhoso, com o teu plano de salvação, traz cura, traz libertação, Senhor, traz restauração, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, porque tudo, Senhor, é para a glória do teu nome, grande Deus. Nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, desde agora e para todos sempre. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, irmãos, que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E pense que você não está saindo daqui como você entrou, mas você está saindo renovado, transformado, voltando ao primeiro amor que o Senhor colocou. Este amor é o Senhor que nos dá, porque até para nós dizermos, Senhor, eu te amo, é porque o Senhor nos deu esse amor. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.